Boa noite, irmãos. A paz seja Jesus. Iniciando mais uma mensagem ao vivo aqui com vocês. Como está o som? Está muito alto? Tá bom? Como que tá? Me dá um retorno aí, por favor. Amém. Paz seja Jesus. Deuteronômio 2, versículo 1 diz assim: Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. Muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado demais essa montanha. Virai-vos para o norte. Deus dá uma nova coordenada para Moisés e para o povo de Israel. Já há algum tempo eles estavam rodeando aquela montanha, estavam rodando literalmente naquele deserto e não conseguiam sair daquela situação. Era um trajeto, uma caminhada que era uma caminhada de pouco tempo, curta, e acabou se tornando uma caminhada de 40 anos. Era para ser poucos dias, acabou sendo vários anos. Isso por conta da desobediência, por conta da imaturidade, das murmurações e de tudo aquilo que o povo praticou. A questão em si não era a promessa. A promessa estava lá, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. A promessa estava lá. A questão era aceitar o processo de Deus em meio àquele deserto. Desertos sempre são esse o assunto. O assunto não é a terra prometida. Moisés não ficou 40 anos no deserto ali, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto falando dos gigantes, dos cananeus, das cidades fortificadas, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, se Deus estava mandando fogo e juízo sobre aquelas cidades, se eles estavam passando fome ou não, o que estava piorando, o que não estava piorando, se vinha alguma mudança ou não lá na terra prometida, na terra dos cananeus, não. A grande questão era eles. Era o processo deles. O deserto era deles. Eles que estavam ali naquela situação. O rodar era não permitir a transformação em meio ao deserto. É isso que é rodar. Quando nós falamos de rodar, temos que ter uma abrangência melhor nessa palavra. É nesse sentido de não aceitar o tratamento do Senhor, que é espiritual, irmão. Que é emocional. Que move ou mexe com as nossas estruturas, mexe com o nosso temperamento, com o nosso comportamento, com as nossas características quanto pessoa, uma restauração de entendimento, de atitudes, de traumas, de tudo, algo completo. E esse processo era um processo de transformação que Israel não queria se submeter, totalmente não. Totalmente não. Eles aceitaram a ideia de sair daquela servidão, saíram felizes. A princípio ali viram os feitos do Senhor e se alegraram muito. Mas logo veio o questionamento. Logo veio, quando se entende e foi compreendido isso, que o deserto não seria uma corrida de curta distância, de velocidade, sim uma maratona. Quando o tempo passa, as coisas não acontecem da forma que a gente espera, no prazo que a gente espera, da maneira que a gente quer. Murmurações elas vêm, os lamentos vêm. E aí começamos a questionar como aquele povo fez. E eles ficaram rodeando aquela montanha, a montanha de Edom, o monte de Seir, o monte da desobediência. Porque aquela montanha remetia à figura de Esaú, eu já falei isso uma vez aqui. E Esaú era tipo daquele que não agradou a Deus. Eles rodearam, até que Deus ele vem e dá uma ordem. Ele fala: olha, vocês já rodearam bastante essa montanha. Virai-vos para o norte.
Eles tinham que passar no meio dos termos de Esaú, no meio dos edomitas, os filhos de Esaú, os filhos de Edom. Eles tinham que atravessar por ali. Não seria fácil. Via ali uma grande dificuldade. Aquele caminho era um caminho que havia uma oposição. Os edomitas se puseram ali e falaram: olha, se passar por aqui vai ter guerra. Vocês não vão passar, eles tiveram que rodear. Certa feita eu tirei essa palavra para mim. Eu não entendi porque eu estava indo para um emprego, né? Eu tirei esse texto onde Israel tinha que virar para o norte, parar de rodar e passar no meio dos termos, a terra dos edomitas. E eles mandaram ele rodear aquele caminho, né? Passar pelo lado, e eles perderam um certo tempo ali, um esforço maior. Eu não entendi, eu fui para aquele emprego lá, comecei a trabalhar. E muitas coisas aconteceram ali, realmente, ali, da forma que o Senhor mostrou na palavra. Houve uma dificuldade, teve uma dificuldade. Mas o Senhor me deu a vitória no final, como o Senhor deu ao povo de Israel. O que fez toda a diferença aqui, e o que sempre faz toda a diferença na vida daquele que serve a Deus, é a direção do Senhor. É quando Deus diz: olha, faça isso. Vá por aqui. Não vá. Mude a postura, mude a posição, mude a forma de agir. Isso fez toda a diferença. Virai-vos para o norte. Será que você não tem que virar? Hoje, uma noite de quinta-feira, mas será que você não tem que mudar de repente a maneira como que você tem agido, a forma com que você tem se comportado, com que eu tenho me comportado? Essa mensagem, mas aqui eu quero sempre ressaltar que toda mensagem que eu trago no canal, primeiro é para mim. A primeira pessoa a receber o alimento é o mensageiro. Tem que ser, sempre. Então, o primeiro é para mim. E depois eu repasso isso para os irmãos. Será que nós temos virado, mudado a nossa conduta? Eu tenho uma lista de coisas que eu realmente reconheço que eu tenho que mudar. Outras que ainda talvez sejam ponto cego. E eu vou ter que entender isso de Deus. Ele vai ter que me mostrar. É necessário, às vezes, a gente virar, a gente se voltar, dar as costas a um posicionamento que tínhamos, uma mentalidade que tínhamos. Ia contra aquilo que é a vontade do Senhor. Ia contra aquilo que é o direcionamento do Senhor, porque o direcionamento de Deus nem sempre é o mais fácil. Deus mandou o povo virar para o norte, passar no meio dos termos de Edom. Não era fácil. Era certamente se defrontar com um cenário de guerra. Às vezes Deus ele quer que você tome uma atitude. Você sabe que é uma atitude difícil. Você sabe que você teme por tomar aquela atitude, pensando que as coisas vão piorar. Mas o próprio Deus que nos dá a sua palavra, ele nos dá uma retaguarda espiritual. Deus nunca dispensa uma palavra no mundo espiritual sem que nos dê retaguarda espiritual para obedecer essa palavra. Isso não acontece. É como se fosse assim, olha, eu já falei para vocês que eu tive um sonho no início do meu processo onde eu tinha autorização para poder entrar lá onde o inimigo estava. E o inimigo ele vinha, alguns demônios vinham contra mim e o chefe deles dizia assim, não, ele tem autorização. Foi dada a ele autorização. Eu tinha autorização. Então o Senhor ele vai te dar autorização. É como se você entrasse numa favela aqui no Rio de Janeiro, só que você está entrando com um BOPE. Então você não vai ser tocado. É perigoso? É uma comunidade? Sim. Tem bandidos ali? Um monte. Deve estar tudo intocado, tudo escondido. Você está entrando com a força especial da polícia militar. Então nada vai acontecer. Você tem uma proteção do Senhor. Você tem uma retaguarda espiritual. Então, por mais que seja uma direção que te amedronte, né? Quem não tem medo? Eu já entrei inúmeras vezes em comunidade aqui no Rio de Janeiro. Quem mora aqui no Rio sabe como que é. Você entra, o Estado não entra ali. Você sabe? Você entra com... Eu entrava inúmeras vezes com pessoas que moravam ali dentro. Quem mora ali dentro não é... Ninguém mexe. Mas quem não mora como eu ficava com medo, ficava receoso. Mas não mexe. Quem é morador ali não mexe. Agora, é o que eu estou falando. O Senhor ele vai te dar autoridade. Ele vai te dar uma palavra. Mas ele também vai te dar uma retaguarda. Vá. Tens rodeado demais essa montanha. Virai-vos para o norte.
Senhor, mas no norte tem os edomitas, no norte tem guerra, no norte tem... Eu estou com medo, Senhor. Virai-vos para o norte. O Deus que te deu a promessa. É o Deus que cumprirá. O Deus que te deu a palavra. É o Deus que velará por ela. O Senhor vela pela sua palavra. O Senhor vela pela sua palavra. É o que diz a Bíblia. Deus, ele mesmo, a palavra dele, ele se aliança com a sua palavra. Ele, quando dispensa uma palavra, ele se compromete com ela. Vai liberar uma palavra sobre a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, tem rodeado demais? Vira. Mude essa posição. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Nos abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe, comente. Mais cedo eu coloquei uma outra mensagem. Às vezes é revoltante, né? É uma pergunta. Dá uma olhada nessa mensagem. Anteriormente, também, de manhã, eu postei um outro vídeo. A voz do Senhor é poderosa. O Senhor nos abençoe nessa noite. A paz, Senhor Jesus.